A paz do Senhor Jesus, seja muito bem-vindo ao Jovem Cristão, que Deus abençoe a sua vida, família, casa e ministério. Hoje, como parte de mais um devocional diário, quero estar trazendo uma passagem que se encontra no Evangelho de Lucas, capítulo de número 5, a partir do primeiro versículo, que assim vai dizendo, do 1 ao 6. E aconteceu que, apertando a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genazaré, e viu estar 2 barcos junto à praia do lago, e os pescadores, havendo descido deles, estavam lavando as redes. E, entrando num dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da terra, e, assentando-se, ensinava do barco a multidão. E, quando acabou de falar, disse a Simão: Faze-te ao mar alto e lançai as vossas redes para pescar. E, respondendo Simão, disse-lhe: Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos. Mas, por que mandas? Lançarei a rede. E, fazendo assim, colheram uma grande quantidade de peixes, e rompia-se-lhes a rede. Meus irmãos e ouvintes, Jesus estava junto ao lago de Genazaré, aonde uma multidão o apertava para ouvir a palavra de Deus. Jesus viu que 2 barcos estavam junto à praia do lago, e os pescadores, havendo descido dos barcos, estavam lavando as redes. E então Jesus entra num dos barcos, que era o de Simão Pedro, e Jesus pede para Pedro afastar um pouco o barco da terra, e, assentando-se, ensinava do barco a multidão. E, quando Jesus acabou de falar, ele disse a Simão Pedro para que ele viesse, em outras palavras, a navegar ao mar alto e lançar as redes para pescar. Detalhe, meus ouvintes, Simão Pedro, junto de outros pescadores, já haviam tentado pescar a noite inteira, mas nada haviam encontrado. E é justamente este argumento que Pedro usa para falar com Jesus, de que eles, havendo trabalhado, em outras palavras, a noite inteira, nada haviam apanhado. Mas porque Jesus estava mandando, ele disse que lançaria a rede. Meus queridos ouvintes, a primeira atitude de Pedro que conseguimos observar nesta passagem é o seu respeito por Jesus. Jesus entrou no barco de Pedro e pediu para que ele viesse afastar o barco da terra, mesmo que este fosse o primeiro encontro que Pedro estivera tendo com Jesus. Ou seja, Pedro não tinha ainda tanta intimidade com o Senhor, mas mesmo assim Pedro não questionou e sequer murmurou. Talvez para ele fosse um privilégio receber o Mestre em seu humilde barco. Jesus sabia que existia uma frustração da pesca da noite passada, mas ainda assim disse para Pedro ir ao mar alto e lançar as redes. E Pedro, em primeira instância, quer mostrar para Jesus que provavelmente não havia possibilidade de ele alcançar os peixes, pois ele já havia tentado a noite inteira e nada tinha apanhado. Mas pela ordem de Jesus, Pedro decide lançar as redes. Quantas são as vezes que nós tentamos limitar o agir de Deus em nossas vidas? Pela frustração da pesca mal sucedida da noite passada. E isso nos influencia ao ponto de não conseguirmos acreditar que existe uma margem de possibilidade de alcançarmos os peixes. Mas na autoridade da palavra de Deus, eis que eu te digo que não é hora e nunca vai ser hora de lavar as redes e parar. Não é hora de ancorar o barco e desistir. Não é hora de se limitar pelas frustrações da noite passada. Porque eis que Jesus entrou no barco e deliberou uma palavra. E nós não estamos aqui para questionar, porque não é segundo a palavra dos outros. Não é segundo a palavra dos ruídos. Não é segundo a palavra das frustrações que vamos lançar as redes. E sim segundo a palavra de Cristo. Não permita que a frustração de tanto tentar e não alcançar arranque a esperança de seu coração, pois é quando a menina já está sendo dada como morta que Jesus chega e a ressuscita.
É quando o corpo já está cheirando mal que Jesus chega depois de 4 dias e diz: Lázaro, vem para fora. E inexplicavelmente o morto é ressuscitado, se levanta e vem. A pesca hoje pode ter sido mal sucedida e você chegou aqui dizendo: não tenho mais forças para tentar de novo. Mas em nome de Jesus, você vai voltar para o mesmo barco, a mesma rede, o mesmo mar, onde tudo foi infeliz, e vai alcançar os peixes. Pois quando vamos debaixo da direção da palavra, a circunstância, a situação, as pessoas, as frustrações podem até dizer não, mas o sim de Deus está de pé. Aleluia! Meus queridos ouvintes, Pedro, fazendo assim como Jesus lhe mandara, alcança uma grande quantidade de peixes. E a palavra diz que a rede se rompia. Entendo eu que isso se devia pela quantidade de peixes que estavam naquela rede. A quantidade de peixes que havia sido alcançada. Evangelho de Lucas, capítulo número 5, versículos de número 6 e 7, assim vai dizendo: E, fazendo assim, colheram uma grande quantidade de peixes, e rompia-se-lhes a rede, e fizeram sinal aos companheiros que estavam no outro barco, para que os fossem ajudar. E foram e encheram ambos os barcos, de maneira tal que quase iam a pique. E aqui, meus queridos ouvintes, nós vemos que a bênção emanada sobre Pedro abençoou também os outros pescadores. Porque muitas das bênçãos que Deus nos concede vão servir para abençoar a vida dos outros também. Com certeza, todos nós que hoje aqui estamos, alguma vez na vida fomos beneficiados pelas bênçãos de Deus na vida de alguém. Às vezes começou lá naquele campo de trigo, cujo agricultor consagrou toda aquela safra ao Senhor, e nós provamos das bênçãos emanadas na vida daquele agricultor. Começou na vida daquele pai e daquela mãe, tio, tia ou avó, que foi abençoado pelas mãos do Senhor, e segundo aquilo que recebeu do Senhor, beneficiou as nossas vidas com a educação, a criação nos caminhos e princípios do Senhor. Talvez começou com aquela professora crente, que todas as manhãs, antes de encontrar com seus alunos, na sala de aula, se punha de joelhos para orar pela vida de cada um. Começou na vida daquele pastor que em todas as madrugadas se levantava para orar. Deus o abençoou com o fervor e a insistência na intercessão, e isso abençoou outras pessoas que foram beneficiadas pelas orações daquele justo. Quando o tempo da colheita chegar em sua vida, meu querido e minha querida, não se esqueça daquele que foi usado pelas mãos do Senhor para te abençoar. Pedro, após contemplar o milagre da parte do Senhor, se prostra aos pés de Jesus e diz para Jesus se ausentar dele, porque ele era um homem pecador, pois que o espanto havia se apoderado dele e de todos que com ele estavam, por causa da pesca que haviam feito, e de igual modo Tiago e João também. Jesus então diz para Simão Pedro não temer, pois daquele momento em diante Pedro seria pescador de homens. E levando os barcos para a terra, deixaram tudo e seguiram a Jesus. Hoje parece impossível. Você lança as redes, você insiste, você tenta, mas pensa consigo: eu nunca vou conseguir. E a frustração da pesca mal sucedida da noite passada tem afligido a sua vida. Você não consegue mais ter esperança que, se você tentar de novo, você vai conseguir alcançar os peixes. Mas em nome do Senhor Jesus, Deus está levantando, Deus está erguendo algo extraordinário em nossas vidas. Nós vamos voltar para o mesmo lugar da frustração, mas no lugar da frustração Deus vai levantar dupla honra, porque é onde os recursos se esgotam, é onde as circunstâncias não são favoráveis, é aonde os homens já decretaram o final, que a glória do Senhor é abundantemente maior. Muitas das vezes Deus espera a situação chegar no fio, na ponta final, para acabar, para que Ele venha nos socorrer. Muitas das vezes Jesus está esperando, Jesus está aguardando, porque enquanto a menina, a filha de Jairo, está viva, existe uma possibilidade de cura por intermédio da medicina, talvez. Mas quando ela morre, a medicina não pode resolver, a ciência não pode resolver.
Nem sequer o sistema judicial pode fazer algo pela vida daquela menina. Por quê? Porque já está morta. Mas eu conheço Deus que ressuscita os mortos. Muitas das vezes Deus espera com que a situação venha entrar no nível crítico para Ele começar a agir. Porque as pessoas vão olhar de longe e vão dizer: eu havia posto um ponto final. Mas Deus transformou aquele ponto final em uma vírgula. A história não terminou. Porque aquela menina se levantou, ressuscitou dos mortos. Então que possamos trazer isto ao nosso coração. Meu querido, não deixe com que as frustrações venham paralisar você. Você não pode estar paralisado pelas frustrações. Porque Jesus tem coisas muito maiores. O momento presente de frustração não há de se comparar com a abundante alegria que Deus há de efetuar em nossas vidas. Porque a alegria do propósito, a alegria de vivenciar a promessa é abundantemente maior do que a dor do processo. Muitas das vezes nós não entendemos, muitas das vezes nós não compreendemos, mas nós não podemos deixar com que as pessoas, com que a circunstância, com que a frustração nos paralise. Pelo contrário, isso só vai servir de impulso para que você venha buscar mais da parte de Jesus Cristo. Porque é quando tudo diz que não, que o Senhor passa a operar. É quando tudo diz que não, que a voz do Senhor nos acalma e nos diz para nós prosseguirmos, porque Ele é aquele que nos guia, Ele é aquele que nos capacita. Então, independentemente do quanto você tenha tentado e não tenha conseguido alcançar os peixes, tente mais uma vez. Não importa o quanto de vezes você já tentou, você já insistiu, você já orou, você já foi, você já falou, você já persistiu, mas não alcançou. Mas tente mais uma vez, porque debaixo da direção da parte de Jesus Cristo nós lançamos a rede e os peixes vêm de encontro à rede. Na direção da parte de Jesus Cristo nós lançamos a palavra e a palavra dentro do coração, e é plantado naquele coração duro uma semente do Evangelho de Cristo. E amanhã vamos colher aquilo que um dia nós plantamos. Mesmo que a frustração, mesmo que as pessoas, mesmo que as circunstâncias difíceis estavam dizendo não vai dar certo, mas o nosso Deus estava nos capacitando para vencermos. Amém? Esta é a palavra que Deus tem depositado em meu coração. Que Deus te abençoe, abençoe a sua vida, família, casa e ministério. E se você gostou desse vídeo, eu te convido a curtir este vídeo, se inscrever neste canal, ativar o sininho das notificações, compartilhar com mais alguma outra pessoa e deixar um comentário. Amém? Deus te abençoe em nome do Senhor Jesus.